Olá, irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para falarmos sobre a palavra de Deus e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série com a nossa segunda aula sobre dons espirituais. Hoje provavelmente vai ser uma aula mais curta, é uma aula só introdutória sobre os tipos ou as três naturezas de dons, né, que nós temos biblicamente falando. Então pode ser que essa aula seja um pouco mais curta hoje, mas vamos nos dedicar aqui para que nós possamos aprender a cada dia com Jesus, amém? Vamos orar para nós começarmos, assim, a gente sempre começa orando e pedindo a Deus para que Ele possa nos ajudar, né, nos cobrir com a sua graça e a sua misericórdia. Então vamos orar para que nós possamos começar aqui hoje, enquanto os irmãos vão entrando aí, amém? Então vamos orar. Jesus, nós te amamos, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua graça, Senhor, obrigado pelo socorro que o Senhor tem nos dado, pela misericórdia que o Senhor tem nos dado, Jesus, obrigado pelo teu sangue, que nos purifica, que nos santifica, Senhor Deus, de todos os nossos pecados. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Deus, por ter nos dado o teu Filho. E, Senhor, o que nós te pedimos é que nós possamos ter a nossa mente expandida aqui nesta noite, que nós possamos conhecer mais da tua palavra, mais dos dons espirituais do Senhor. Em nome de Jesus, assim nós pedimos ao Senhor, derrama sobre nós, Senhor Deus, os dons, prepara para nós, Senhor Deus, os dons espirituais, aqueles que o Senhor tem, Senhor Deus, para cada um de nós. Que nós possamos procurá-los a cada dia, conforme a tua palavra nos instrui. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, hoje eu estou aqui um pouco limitado com a nossa ferramenta, porque eu sempre costumo aqui colocar a tela inteira, né, para vocês. Só que eu tive aqui um contratempo no arquivo, mas vai dar certo, tá? Então, eu espero que vocês já estejam vendo minha tela. E aqui agora eu vou... a única coisa que eu vou ter que fazer é porque agora ele ficou com vídeo, e aí nós vamos sempre ter ali, no meio da tela, nós vamos ter ali na verdade, eu não vou... a gente sempre vai ter esse sinalzinho aqui hoje, tá? No meio da tela. E eu não vou ter o recurso aqui de marcar, porque o arquivo que eu salvei aqui no programa é um arquivo PDF, eu deveria ter gravado o arquivo em PowerPoint. Mas não tem problema, eu tento passar com o mouse, assim, onde eu quero destacar para os irmãos, tá? E aí os irmãos vão um pouco mais de atenção para você ver as marcações que eu vou fazendo, porque, teoricamente, isso é que tem que chamar mais a nossa atenção. Bom, vamos lá, aula. Hoje sobre dons do Espírito Santo, né? Na semana passada nós tivemos a primeira aula, aonde eu ensinei os irmãos sobre o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, e nós falamos muito sobre os dons, né, principalmente os dons operacionais. Hoje nós vamos ver o que são esses dons aqui hoje, de forma mais detalhada, embora hoje seja uma aula introdutória sobre isso, e a partir da semana que vem nós vamos ter mais 3 aulas, semana que vem dons operacionais, na outra semana dons motivacionais, e a última dons ministeriais, e a gente fecha essa série, e é claro que também nós estamos encerrando o ano, então a gente vai ter um período ali de folga ali sem as aulas, e nós vamos retornar no ano de 2026. Bom, vamos para essa aula, então. A primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos é justamente o significado da palavra dons. Tem muitas pessoas que não ignoram essa questão das palavras no original, e essa nossa ignorância, às vezes, ela nos leva a não extrair tudo da Bíblia, ou não extrair tudo aquilo que a Bíblia pode nos dar, né? Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, essa palavra aparece, ó, não quero, irmãos, que ignoreis os dons espirituais. Então, o que Paulo está dizendo é que ele está orientando a igreja que não pode haver uma ignorância em relação aos dons, né? Momentos antes, lá no capítulo 11, ele faz uma menção um pouco sobre isso, né? Ele vem tratando de corrigir erros graves que essa igreja estava cometendo,
e ele vai doutrinar essa igreja novamente, né, vamos dizer assim, dentro dos dons. Só que antes de doutrinar essa igreja, de esclarecer e pôr pontos nos is, ele usa essa palavra, olha, não ignoreis, ou seja, o que eu vou falar com vocês a partir de agora não é para que vocês tratem os dons espirituais com ignorância ou os trate com uma certa irrelevância. Não. A questão é que a igreja de Coríntios, ela tinha vários problemas, como eu disse, e um dos problemas era esse, justamente esse, não saber lidar com os dons espirituais ou não saber fazer o correto uso ou o saudável uso dos dons espirituais, tá? Então, essa igreja era muito bagunçada, eu citei um pouco disso na semana passada, os irmãos falavam em línguas todos ao mesmo tempo, e eles profetizavam todos ao mesmo tempo, e estava virando uma bagunça. E aí, então, Paulo vem para doutrinar esta igreja, e isso serve para nós, né? Na semana passada eu até citei que, por exemplo, nas nossas igrejas, né, nas igrejas da Christ Gospel, nós temos basicamente 3 momentos do culto: o momento da oração, o momento da adoração, o momento da pregação, perdão, o momento do ofertório, que nós chamamos de momento de cuidar, e depois o momento da pregação, e assim nós encerramos o nosso culto. Isso é o quê? Isso é uma educação espiritual, que Paulo estava trazendo essa igreja aqui, era justamente isso, ele estava educando esta igreja, trazendo uma educação espiritual para esta igreja, como lidar com os dons, o que fazer, como fazer, né? E isso vale muito para o nosso tempo, principalmente nós, né? Eu não sei, todos os irmãos que estão me ouvindo aí, ou os que irão ouvir, nós que somos mais pentecostais e cremos na contemporaneidade dos dons, ou seja, que os dons são para os nossos, são para os nossos tempos também, e não se findaram com a morte do último apóstolo, né? Nós que cremos nessa contemporaneidade dos dons, muitas das vezes nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque parece que a gente vive um extremo. Alguns que não dão valor e outros que quase que idolatram essa questão dos dons, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, a palavra dom aí, essa é uma palavra, o que eu vou trazer aqui hoje para vocês, muito do grego, tá? E pouco do hebraico. Acho que provavelmente nesse material tem uma palavra só em hebraico, mas a palavra no grego aí é chaplo guarajarisma, né? E essa palavra, que se traduz para nós como dom, esse código que aparece, tá, pessoal? Esse G5486, para quem não sabe, é o código do dicionário Strong, que é o dicionário que nós usamos, e eu já ensinei aqui nessas aulas de discípulo nas segundas-feiras como utilizar esse dicionário. E esse dicionário é riquíssimo, é ele que traz para nós esse significado aqui, ou esses significados, né, melhor dizendo, dessa palavra. Veja o que essa palavra significa: dádiva divina, concessão espiritual, ou seja, Deus concede algo espiritual para nós, faculdade milagrosa. Essa palavra também significa presentes, por isso que tem aqui uma imagem de alguns presentes, tá? Porque a palavra dom significa presente. E veja, essa palavra também tem uma conexão com sem arrependimento. Ou seja, Deus deu esse dom para nós e ele não se arrepende. Uma vez dado, ele não se arrependeu, ou ele não se arrepende de ter nos dado essa dádiva, de ter nos concedido ter nos concedido acesso a essas maravilhosas situações espirituais, ou a essas dádivas espirituais, né? Essa faculdade milagrosa, esse presente. Ele não se arrepende de ter nos dado presente. Essa palavra é a mesma palavra utilizada para dom de Deus, no sentido de salvação, né? Quando Paulo usa lá em Efésios capítulo 2, ele diz que a salvação é pela graça, é um dom de Deus, ou seja, é um presente que Deus dá. E nós, seres humanos, salvo raríssimas exceções, quando nós presenteamos alguém, quando nós damos presentes a alguém, você não toma esse presente, né? Você não chega e fala assim, ó, por favor, me devolve o presente que eu te dei. De novo, em raríssimas exceções, né? Então, o mesmo sentido é Deus. Ele deu, tá dado, pronto, ele não se arrepende, tá?
Tudo isso significa a palavra dom aí, que no grego é esta palavra que eu acabei de dizer. Bom, vamos ao texto então, né, ou pelo menos parte de um dos textos que nós vamos trabalhar hoje. Como saber se um dom provém do Espírito Santo? A própria Bíblia responde. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 2 e 3. Vocês sabem que quando vocês eram gentios, eles os desviaram, assim como os levaram a ídolos mudos. Portanto, deixo vocês saberem que ninguém que fala pelo Espírito de Deus chama Jesus de maldito. E ninguém pode chamar Jesus de Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, Paulo aqui, ele fala claramente, né? Às vezes nem requer muito comentário, mas ele diz o seguinte, olha, da boca daquele que fala pelo Espírito de Deus, essa mesma boca não pode chamar Jesus de maldito. Se existe uma boca chamando Jesus de maldito, quando ele fala e ele tenta falar em nome de Deus, quem está falando na boca dele não é o Espírito Santo. E depois Paulo diz, e ninguém pode chamar de Jesus de Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, quando nós chamamos Jesus de Senhor das nossas vidas, quem está agindo em nós, ou quem está movimentando nos motivando ou movimentando isso em nós, é o Espírito Santo. Tá? Então, isso nós, através disso, através dessas duas tarefinhas aqui, a gente consegue identificar e saber se um dom provém do Espírito Santo. Os gentios são enganados com milagres que não vêm de Deus. Já viu aquelas pessoas que são bitoladas, e elas são enganadas, né? E elas correm atrás do profeta, elas correm atrás do curandeiro, elas correm atrás, atravessa o mundo, atravessa a cidade, atravessa o país, para ir atrás de um curandeiro. Essas são pessoas que são enganadas com esses milagres, tá? E às vezes nem são milagres de fato vindo da parte de Deus. Quem diz que Jesus é Senhor é porque tem o Espírito Santo, isso eu já disse, e qualquer milagre feito em nome do Senhor Jesus vem do Espírito Santo, tá? É o Espírito Santo que está agindo na vida daquela pessoa. Bom, aqui nós temos a principal parte do nosso material, aqui a parte de Efésios ficou um pouquinho prejudicada aqui, mas depois eu vou consertar esse material. Aqui nós temos a principal parte desse material. Se você estiver vendo no seu celular, se você puder, printa essa tela. Se você estiver vendo no seu computador, faz um print também e guarda isso, tá? Porque todas as vezes que nós falarmos de dons e todas as vezes que você for estudar sobre dons do Espírito Santo, existe uma classificação desses dons. Quem sabe, para algumas pessoas que estão me ouvindo aqui, esse termo, né, classificação dos dons, e essa classificação entre A, B e C não é novo, mas eu acredito que para muitos irmãos e muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, separá-los assim, classificá-los dessa forma, quem sabe é novo e você ainda não viu isso acontecendo. Mas essa é uma verdade, e os dons espirituais, ou os dons do Espírito Santo, eles são classificados e catalogados em 3 caixinhas, tá? E aqui já tem a referência bíblica de cada uma delas, e de agora para frente nós vamos trabalhar de forma introdutória as 3, e a partir da semana que vem nós vamos falar, na próxima segunda-feira, sobre os dons operacionais, na outra segunda-feira os motivacionais, e na última segunda-feira os dons ministeriais, tá? Então, é assim que os dons se classificam. Operacionais, nós vamos entender um pouco sobre o que significa isso, de onde vem isso, né? Por que nós os classificamos assim, e os dons operacionais, eles estão registrados na Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10 e 28. Os dons motivacionais, eles estão registrados em Romanos, capítulo 12, versículos 3 e 8, e os dons ministeriais, eles estão em Efésios, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo de número 13, tá? Essas são as 3 classificações dos dons do Espírito Santo que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Bom, dons operacionais, tá? Uma parte introdutória aqui sobre dons operacionais. O que são esses dons? Para que eles servem? Dons operacionais são aqueles que são para cumprir uma determinada função específica ou uma operação. Uma operação ou um agir do Espírito Santo. Veja,
ele é para cumprir uma determinada função específica. Eles vêm e eles vão. Eles não são permanentes, tá? É fácil identificar esses dons, né? Eles não ficam na pessoa todo o tempo. Por exemplo, o dom de falar em línguas, o dom de profecia. A profecia, ela vem, Deus, o Espírito Santo, Deus, né? Na pessoa de Deus, Jesus Cristo. Ele vem através de uma pessoa, ele fala com a igreja e pronto. E a profecia se cessa. Cessa no sentido de vocábulo, tá? De voz, de sair da boca da pessoa. E a pessoa vai embora para casa, Deus usou ela ali para falar com a igreja e pronto, acabou, a vida dela seguiu. Ou seja, esse é um dom operacional. Ele cumpriu uma função específica determinada e ponto. Ele veio e ele foi. Ele vem e ele vai, tá? Então, esses são os dons operacionais. Eles não são permanentes, tá? Quais são eles? 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 7. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes dos dons espirituais ou acerca dos dons. Sabeis que, quando fostes gentios, fostes desviados, como fostes conduzidos a ídolos mudos. Portanto, deixo que saibam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, chama Jesus de anátema, ou amaldiçoado ou maldição, né? E ninguém pode chamar Jesus de Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, é daqui que nós tiramos os dons operacionais. E há diversidade de operações, mas Deus, que faz todas as coisas em todos, é o mesmo. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para o lucro. Tá? Algumas traduções não trazem essa palavra lucro. Por exemplo, se eu conferir aqui na minha Bíblia, King James mais atualizado, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, vou só conferir aqui. Aqui fala, para que todos sejam beneficiados, né? Manifestação do Espírito com a finalidade, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Aqui, esse texto, irmãos, é um texto muito profundo, tá? É um texto muito profundo. Se você é da nossa igreja já há algum tempo, muito provavelmente você já passou por alguns estudos ou você já percebeu que a nossa igreja tem uma forma de adoração um pouco mais forte. Uma forma de adoração a Deus com a maior liberdade. Justamente porque esse texto, não só esse, mas esse texto conectado com outros textos, nos dá o entendimento, a liberdade e a libertação para que nós possamos adorar a Deus de diversas formas, porque existem diversos dons, não é apenas um, de diversos ministérios, porque não é apenas um, e com diversas manifestações, e diversidade de operações e diversas manifestações do Espírito, porque o Espírito se manifesta de várias formas. Então, esse já é um pensar fora da caixa quando a gente fala sobre adoração, por exemplo, tá? Porque é diversidade de dons, é diversidade de ministérios, é diversidade de operações e é diversidade de manifestação. Então, o Espírito, ele se manifesta de diversas formas. Ele distribui dons de diversas formas. Então, é um texto muito profundo se nós olharmos com essa ótica, tá? Mas vamos continuar aqui para que nós possamos entender sobre os dons espirituais. Bom, eu quero pegar algumas palavras, por exemplo, ignoreis, né, ou que não sejais ignorantes. Essa é a primeira palavra que eu quero trabalhar com vocês aqui, algumas definições, tá? Por exemplo, quando o texto diz, não quero, irmãos, que ignoreis. Essa palavra ignoreis no grego é agoneu, ou agôneo, né? Que significa dizer não saber por falta de informação ou inteligência. Ignorar por relutância
versão ou relutância? Veja, quando Paulo diz, não quero, irmãos, que ignoreis, é a mesma coisa que ele está dizendo o seguinte, olha, não quero que vocês ignorem, né, por não saberem, esse ignoreis é que não saibam, por falta de informação ou inteligência. Não quero que vocês ignorem por relutância, não relute contra os dons. Não tenha pouco conhecimento acerca dos dons. Muito pelo contrário, tenha bastante informação, seja inteligente quando se tratar acerca dos dons espirituais, né? Aí ele diz, não quero, irmãos, que ignoreis sobre os dons espirituais. Aqui a palavra sobre os dons ficou junto, né? Depois eu organizo aqui no material. Ignoreis sobre os dons espirituais. A palavra grega para espirituais é pneumáticos, tá? E essa palavra significa não carnal, um espírito divinamente sobrenatural, ou pode representar também respiração. E no hebraico, essa palavra é ruach, que é a mesma palavra utilizada para o Espírito de Deus, tá? Ruach, e vem da mesma raiz também. Então, veja, quando ele diz sobre os dons espirituais, ele está falando sobre algo que não é carnal. Veja, a palavra significa não carnal, pneumático significa não carnal. Então, Paulo está falando de algo espiritual de verdade. Paulo não está falando sobre algo carnal. E tem muitas pessoas que têm um preconceito, tem muitas pessoas que têm um julgamento e um pré-julgamento acerca de dons espirituais, dizendo, eles olham e dizem, isso é coisa da carne, isso é uma coisa carnal. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente julga isso. Aí, a palavra também significa um espírito, a palavra também significa divinamente sobrenatural. Então, veja, Paulo está falando sobre algo sobrenatural, de forma divina, de caráter divino, de característica divina, tá? Então, algumas definições que eu quero trazer aqui para vocês. Outras definições, porque o texto continua. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, o Espírito é apenas um. A palavra dons presentes, no grego, né, carisma, né, o charisma lá atrás, uma gratificação divina, libertação, um talento espiritual, qualificação espiritual ou faculdade milagrosa. Esse aí nós já vimos lá atrás a definição dele, né? Então, veja, do lado de cá, estes vêm do Espírito Santo, ou seja, essa gratificação divina, essa libertação, esse talento espiritual, essa qualificação espiritual ou essa faculdade milagrosa, isso vem do Espírito Santo, ou seja, do ruach, da respiração de Deus, do hálito de Deus, né? Do ar que sai de Deus, que vem e nos encoraja e lhes dá a vida, ou nos dá a vida, porque esse espírito ruach é o mesmo espírito que Deus soprou nas narinas do homem, né? Quando deu a ele vida, vem da mesma raiz. Eles são livres e não dependem de nossa estatura espiritual. Veja, esses dons que nós estamos falando aqui, os dons operacionais, eles não dependem de estatura espiritual. E aqui vai um conselho a muitas pessoas, porque tem muita gente que se vê e se acha, e de fato, às vezes ela é mesmo mais crescida espiritualmente, tem uma estatura espiritual um pouco maior, e olha para alguém que tem uma estatura um pouco menor, ou um novo convertido, algo nesse sentido, e olha e diz assim, poxa, como que esse cara já chega aqui com esse tanto de dom espiritual, o cara chegou agora, começou agora e está achando que já é assim. Veja que a palavra dons vem de presente, uma gratificação divina. Sem arrependimento, Deus dá a quem Ele quer. Não depende de estatura espiritual para Deus usar alguém com língua estranha e profecia. Língua estranha e interpretação de línguas para que haja a edificação comum, ou a edificação geral, né, da igreja. Que Deus use alguém com palavra de ciência ou palavra de sabedoria, que Deus use alguém com fé, que Deus use alguém com milagres, né? Porque tudo isso faz parte dos dons operacionais. Então, isso não depende de tempo de igreja, isso não depende de estatura espiritual. Isso é um carisma, ou é um presente de Deus. Esse talento espiritual, essa qualificação espiritual, essa faculdade milagrosa, é uma gratificação divina que Deus dá a alguém. É lógico que eu também tenho que concordar que tem pessoas dentro do contexto cristão que não têm acesso a esses dons, não recebem esses dons de Deus, e essas pessoas começam a inventar coisas, né? Eu também tenho que concordar com isso.
E isso nada mais é do que uma imaturidade espiritual e uma deseducação espiritual também. O correto é nós buscarmos os dons espirituais como nós ensinamos na semana passada, buscarmos o batismo com o Espírito Santo como nós ensinamos na semana passada, e assim, indo se desenvolvendo esses dons, e Deus começar a nos presentear com esses dons, tá? Mais uma coisa que eu quero dizer aqui, isso não depende de estatura espiritual. Tem muita gente que diz assim, mas eu conheço o contexto da vida daquele irmão ali. Lá na igreja, Deus usou ele com profecia, mas eu sei que ele tem um problema muito sério na sua vida particular, né? Pecado, né? Para ser mais claro. Primeiro que a gente não deve julgar a vida das pessoas. Jesus disse que nós temos que tirar o cisco dos nossos olhos para depois tirar a trave dos nossos olhos, para depois tirar o cisco do olho do irmão. Então, a gente foi envolvido num evangelho aqui no Brasil muito de acusar, muito de olhar a vida do irmão, ver o que o outro está fazendo, ver o que o outro não está fazendo. E aqui, irmãos, nós estamos procurando ensinar um evangelho aonde nós vamos olhar para nós. Onde nós estamos, quem nós somos, aonde nós precisamos melhorar, né? Aonde nós precisamos crescer, o que nós devemos buscar. O irmão é ele, Deus, o que nós podemos fazer é orar por eles, o que nós podemos fazer é aconselhá-los quando eles nos pedem conselho, é orar com eles quando eles nos pedem para orar juntos, né? E a vida dele espiritual, a não ser que esteja atrapalhando o culto público, seja uma situação que está incomodando a igreja no geral, aí existem autoridades naquele local para resolver as situações, né? Enfim, que está dentro dos dons motivacionais, inclusive. Mas fora isso, nós temos que deixar a vida do irmão do lado, se Deus está usando ele, amém, e seguir a nossa vida espiritual e o nosso desenvolvimento espiritual. O último ponto dessa definição, embora sejam diversos dons, né, tem uma origem comum, ou seja, todos eles nascem no Espírito Santo. Né? O texto é muito claro em dizer, olha, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade de operações, mas Deus, que faz todas as coisas, em todos é o mesmo. Então, são diversos dons, é muita coisa, mas todos têm uma mesma origem, e essa origem é no Senhor. O texto continua. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é um, ou o mesmo. A palavra ministérios, aí utilizada no grego, é diaconia, né? Essa é uma palavra que nós conhecemos bastante, que vem dos diáconos, né? Que são pessoas que são não é ministradas, meu Deus. Esqueci aqui a palavra que é dada para quando você consagra, né? Quando várias pessoas são consagradas nas nossas igrejas, como diáconos, né? Diaconisas, homens e mulheres que servem ali. Então, essa é a palavra utilizada aqui, ó. Há diversidade de diaconia, né? Mas o Senhor é o mesmo. Então, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, essa palavra diaconia significa ajudar, atender como servidor, serviço, ofício ou administração. Estes pertencem ao Senhor Adonai, né? Essa classe de ministérios, ela pertencem ao Senhor Adonai. Essa é uma palavra que a gente estudou um pouco dela aí nas últimas aulas. Ou seja, o mestre e dono de todas as coisas, né? Deus é o dono, Adonai, de todo o serviço, de toda ajuda, de toda administração, de todo ofício, de tudo, tá? Ele é o soberano dono dos ministérios. Todos os ministérios que existem, Deus é o dono, dando-os como ele quer, a quem ele quer ou quem ele deseja. Se ele é o dono, ele faz o que ele quer daquilo que ele é dono. Assim como nós temos as nossas coisas, por exemplo, quando eu sou dono do meu carro, eu empresto para quem eu quiser, eu faço o que eu quiser. Claro, dentro de uma lei, né? Lógico, humanamente falando. Mas se ele é meu, eu tenho o domínio sobre aquilo, né? E assim é os ministérios. A palavra Senhor aí é Adonai, tá? Se alguém estiver perguntando, pô, de onde sai Adonai? Aqui, ó, mas o Senhor, essa palavra aqui, é claro que nós temos que usar uma Bíblia com o Novo Testamento em hebraico. Então, se você tiver uma Bíblia aí, eu já mostrei algumas aqui nas aulas, você vai perceber que essa palavra Senhor aqui é Adonai. Eles são negócios de seu senhorio, né? Ou seja, Deus, esses ministérios faz parte dos negócios do senhorio de Deus. Ele é o chefe, ele é a autoridade, ele é o governo.
E nós somos o quê? Somos apenas os administradores, mas nunca somos os donos. Então, nós quem administramos, nós quem zelamos por esses dons, nós é quem usufruímos desses dons, nós quem executamos esses dons, mas nós apenas administramos esses dons. Eles não são nossos. Esses dons operacionais, Deus dá e Deus, ele nos dá como presente, mas eles vão e eles vêm e eles vão, tá? Melhor dizendo. Há uma diversidade de operações, mas Deus é o mesmo. Veja, agora a palavra já não é mais ministérios, e sim operações. E a palavra operações no grego é energema. Significa trabalho, seja ativo, eficiente e eficaz. O poder e a eficácia dos dons vem do poder criativo Elohim, tá? Aqui ficou junto também, mas depois eu prometo consertar esse arquivo, tá? Então, esse poder eficaz, né, essa eficiência da diversidade das operações desse energema aqui, esse poder vem do poder criativo do Elohim, essa palavra Deus aqui, diferente dessa palavra Senhor, que aqui significa Adonai, no texto original é Elohim. Então, veja, a diversidade das operações, essas operações que é trabalho, ser ativo, eficiente e eficaz, já vem do lado Elohim de Deus, né? O Criador de todas as coisas. Não se tem poder para criar nada, ou seja, nós não temos poder para criar nada. Nós não temos poder para criar dons, nós não temos poder para criar absolutamente nada. Só se administra o poder criativo gerado pelo Deus Elohim. Então, esse poder sobrenatural que nós recebemos quando somos batizados com o Espírito Santo, esse poder vem do lado criativo Elohim de Deus, tá? Nós só fazemos o uso dos poderes do século vindouro. Esse é um tema muito grande, tá? Eu não posso aqui, me faltaria tempo para abranger isso com os irmãos, mas esse poder está revelado em Efésios. Esse poder que nós temos acesso é um poder da era vindoura, ou seja, da próxima eternidade. Paulo fala isso a carta aos Efésios, salvo engano, capítulo 2. Então, nesse tempo aqui, nessa eternidade, nesse tempo que nós estamos agora, Deus está nos deixando provar, pelo menos um pouco, dos poderes do século futuro. Ou seja, Deus está nos dando a oportunidade de provar dos poderes que haverão de haver, né? Oh, muito bom isso. Mas haverão de ter, ou haverão de existir na próxima eternidade, tá? Naquilo que nós chamamos de idade perfeita. Novos céus, nova terra e nova cidade para os que são salvos, né, em Cristo Jesus. Então, quem estiver nos novos céus, quem habitar o novo céu, a nova terra e a nova cidade, terão acesso a esses poderes, porque esses poderes que nós temos hoje um acesso limitado aqui, esses poderes estarão plenamente disponíveis para nós na próxima eternidade. Esse tema é um tema muito grande, não faz parte aqui do estudo, então não posso me debruçar muito nele. Mas leia a carta aos Efésios e você vai descobrir isso lá, tá? Bom, identificando os dons operacionais, então. Se são dons operacionais, nós já entendemos por que são operacionais, né? A palavra operação ali, a palavra operação aqui neste texto, ó, há uma diversidade de operações, mas Deus é o mesmo, né? E aí, no versículo seguinte, ele vai trazer para nós, né, no versículo 8, capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai trazer que dons são esses. E aí nós vamos catalogá-los aqui, ó, do lado direito, tá? Sempre tenha essa... se você não é da nossa igreja, se você está me ouvindo, não é da nossa igreja aqui, tenha essa cultura. Quando você se deparar num texto da Bíblia, que ele começa a citar muitas coisas, enumere isso, faça uma lista disso, vê qual é o número, né, que vai ser revelado. Olhe no original, porque o original é muito importante, que é como que eu tenho acesso ao original da Bíblia, através do dicionário Strong. Tá em algumas aulas aí no canal da nossa igreja, depois eu posso disponibilizar aqui no grupo para os irmãos.
Por que isso é importante? Porque isso pode ter conexão com outra parte da Bíblia, tá? Então, isso é muito importante você catalogar, fazer uma lista, ver qual é o número que deu, conferir no original, né? Estudar um por um, o que significa isso aqui. Todos esses daqui, ó, nós vamos estudar na aula que vem, na próxima aula, na semana que vem, um por um, tá? Um por um nós vamos estudar na próxima semana. Hoje é só mais uma aula, mais uma aula introdutória, mas nós vamos estudar um por um aqui na próxima semana. E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, ele diz: porque a estes é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento ou palavra de ciência. Veja, aqui na listinha eu já coloquei palavra de ciência, porque geralmente é a palavra mais usada, mais vista, né, mais traduzida por nosso português. Kelvin, então existe uma diferença quando a Bíblia diz palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? Claro que sim. São palavras gregas diferentes. São palavras gregas distintas. Embora no nosso português pareça ser a mesma coisa, né? Pô, sabedoria e conhecimento não está próximo ali, mas quando você vai olhar no original, o que isso representa, o que significa, são coisas totalmente distintas, tá? Totalmente distintas. Então, Paulo diz, olha, a uns é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria e a outro a palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. Ou seja, o mesmo Espírito que me dá a palavra de sabedoria é o mesmo Espírito que também me dá a palavra de ciência ou de conhecimento. A outro é dado a fé pelo mesmo Espírito e a outro dons de cura pelo mesmo Espírito. A outros para fazer milagres, a outro profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro vários gêneros de línguas, ou diversidades de línguas, né, em algumas traduções, eu até coloquei aqui diversidade de línguas, ó, e a outro interpretação de línguas. Bom, esses, então, são os dons operacionais, tá? Aqueles que são operados nas nossas vidas através de Deus. Catalogando, são 9 dons operacionais. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de cura, fazer milagres. Pô, Kelvin, dons de cura e fazer milagres não seria a mesma coisa? Quando a gente estudar na semana que vem, você vai perceber a diferença. Profecia, discernimento de espíritos, esse para mim é um dos principais. Ó. Discernimento de espírito é um dos principais dons espirituais que nós podemos alcançar. Diversidade de línguas e interpretação de línguas. Esses dons, eles vêm e vão. Eles vêm e vão, tá? Então, eles não são permanentes. Por isso que a Bíblia os trata como dons de operação. Foi para um propósito, foi naquele momento, foi naquela hora ali que Deus, que o Espírito Santo te usou, né? Os irmãos gostam muito desse termo. O Espírito Santo nos usou ali e ele operou uma operação, né? Ficou ali dúbio, mas é mais ou menos isso, tá? Bom, saindo aqui dos dons operacionais e apresentando para os irmãos os dons motivacionais, tá? O próprio nome já diz, né? Aquilo que nos faz motivar ou que nos faz mover. Os dons motivacionais são aqueles que nos fazem mover em prol de algo em benefício dos outros. Tornam-se parte da nossa natureza. Agora, diferente dos dons operacionais, veja, eles vêm e vão, não são permanentes. Os dons motivacionais, eles chegam em nós, né? Ele nos faz mover, ele nos faz movimentar, eles nos motiva, né, ao ponto de nos movimentar por alguém ou em prol do benefício de alguém, e isso começa a fazer parte ou torna-se parte da nossa natureza. Você começa a agir daquela forma em vários momentos, não apenas um. Aquilo começa a fazer parte da sua vida, né? Então, isso são os dons motivacionais, tá? Aqueles que nos fazem mover em prol de algo ou em benefício de outros. Quais são eles, né? Esses estão revelados em Romanos, capítulo 12, dos versículos 3 a 5, tá? E aqui também nós os catalogamos. E diferente dos dons operacionais, que tinham 9, aqui nós temos
7 dons motivacionais. Veja o que Paulo diz. Para que, tendo dons diferentes, segundo a graça que nos é dada, e a palavra dons aqui é a mesma até, tá? Carisma ou charisma. Se a da profecia, use segundo a medida da fé. Poxa, mas eu não tenho profecia, Kelvin, lá nos dons operacionais? Sim, mas profecia aqui é uma coisa, e profecia aqui aos romanos é outra coisa, tá? Sem ser nessa segunda-feira que vem, na outra, nós vamos estudar sobre os dons motivacionais. Não perca as aulas. Ou, se de serviço, em servir. Ou aquele que ensina, no ensino. Aquele que exorta, na exortação. Aquele que distribui ou reparte, né? Com liberalidade. Faça com liberalidade, né? Aquele que preside, com pedido. Aquele que faz misericórdia, com alegria. Então, aqui nós temos 7 dons motivacionais. Profecia, serviço, ensino, exortação. Esse eu vou chamar a atenção novamente, porque nós, brasileiros, temos uma compreensão muito errada de exortar. Quando a gente fala ou a gente ouve a palavra exortar, parece que o nosso cérebro, ele só conecta a exortação com uma briga, né? Não, alguém vai brigar comigo, alguém vai me exortar, eu preciso exortar aquele irmão, hein? Aquela atitude dele não está certa, ele precisa receber uma exortação. Irmãos, isso é errado. Exortar, nem precisa do dicionário Strong, pode ir no dicionário Aurélio mesmo de português. A palavra exortar, ou você exortar alguém, ou você exercer uma exortação para alguém, é nada mais, nada menos do que você motivar aquela pessoa. Então, uma exortação serve para motivar. Quando eu quero motivar alguém, que ele continue daquela forma, que ele cresça mais, que ele possa ir mais longe, eu estou exortando aquela pessoa, estou motivando aquela pessoa. Agora, quando eu preciso chamar a atenção de alguém, se eu tenho autoridade e capacidade para isso, isso se chama admoestação. Aí eu começo a admoestar esta pessoa, tá? Mostrar para ela que aquele caminho não é o correto, daquela forma não é assim que lida com aquela pessoa, naquela situação, tá? Então, isso se chama admoestação. Então, nós temos profecia, servir, ensinar, exortar, repartir, presidir e fazer misericórdia, né? Então, veja que aquelas pessoas que presidem, elas estão aqui, ó, e faz parte dos dons motivacionais. Veja, um presente que Deus dá. Uns têm a capacidade e o dom de ensinar. Outros têm a capacidade e o dom de servir, mas não têm de ensinar. Uns têm a capacidade e o dom de distribuir e repartir. Outros têm o dom de presidir. E todos esses dons são dons diferentes. O próprio texto já diz, para que, tendo dons diferentes, segundo a graça de Deus, veja, segundo o presente de Deus, segundo a graça divina de Deus, né, que nos é dada. Veja, são dons dados a nós. Você não tem que trabalhar para receber esse dom, você não tem que vestir pano de saco, colocar cinza na cabeça, entrar dentro de um rio poluído para receber esse tipo de coisa aqui. A Bíblia já está dizendo que é nos dado isso aqui. Agora, é dado para alguns, não é dado para todos. Nem todos servem, nem todos ensinam, nem todos exortam, nem todos presidem. Tem gente que não tem capacidade de presidir, ele não tem esse dom, Deus não deu isso para ele. Se ele presidir alguma coisa, ele vai ser um desastre. Por quê? Porque ele não tem esse dom. Mas pode ser que ele tenha o dom de servir, e ele faz isso com uma excelência gigante, né? Por exemplo, o pastor presidente da nossa igreja, que fica nos Estados Unidos, pastor Alan Cohen, ele tem um dom de presidir, mas ele não tem o dom de ensinar, por exemplo. Eu, particularmente falando, eu nunca ouvi pregando e ensinando no púlpito da igreja, no altar da igreja. Sempre vi outros pastores fazendo isso. Mas sei que ele tem uma capacidade ímpar de presidir uma reunião,
de presidir a igreja, de presidir aquilo que ele é colocado. Então, veja, são dons que Deus dá, e não quer dizer que nós temos que ter todos eles. É por isso que também, em um outro momento, Paulo nos chama de corpo, né? A igreja é o corpo, a igreja não é a noiva. A noiva vai ser extraída de dentro do corpo de Jesus. A igreja é corpo. E para quem estiver escutando isso a primeira vez, pode pegar aí na Bíblia, você não vai achar um texto dizendo que a igreja é noiva. Mas você vai achar vários dizendo que a igreja é corpo. Mas, enfim, a igreja é corpo, por quê? Um é braço, outro é mão, outro é dedo, outro é nariz, outro é boca, outro é olho, outro é pé. Então, veja, cada um na sua função, cada um no seu dom, né? E todos eles são importantes. Isso que é o mais importante. Todos eles são importantes para o crescimento da igreja, a boa condução da igreja, a administração do evangelho, todos eles são importantes. Bom, e por fim, nós temos aqui os dons, né, ministeriais. Os dons ministeriais. Os dons ministeriais são aqueles que são dados para aperfeiçoar os santos. Veja, o dom operacional é para operar algo específico em determinado tempo, eles vêm e vão. O dom motivacional é para motivar ou nos motivar em mover-nos em prol do benefício de alguém ou de outrem. Os dons ministeriais, eles foram dados, e eles são entregues para aperfeiçoar os santos, nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar nós, que somos os santos, ou seja, nós que estamos buscando santificação em Deus, né? Eles entram em nossas vidas como parte de um processo que começa quando somos salvos. E eles se desenvolvem à medida que caminhamos com o Senhor Jesus. Veja, eu vou mostrar o texto daqui a pouco, vocês vão perceber que alguns também só têm esse dom. Esse dom, ele começa a desabrochar ali, vamos dizer assim, no início das nossas vidas espirituais, quando nós cremos em Jesus, ali começa um processo e ele vai se desenvolvendo à medida com que nós vamos caminhando com Jesus. Então, veja, eu tenho dom, mas eu não desenvolvo esse dom à medida que eu caminho com Jesus, esse dom é praticamente morto. Porque eu não estou colocando ele em prática, eu não estou buscando desenvolver esse dom, né? Às vezes a gente se depara com pessoas que você olha e fala assim, cara, esse irmão tem o dom de pastor, por exemplo, né? Tudo nele é pastor. Mas ele não está pastoreando ninguém. Assim, eu não estou falando de casos específicos, tá, irmão? Estou falando de uma situação onde a pessoa não quer desenvolver, tá? Me entenda. Eu sei que existem pastores que não estão pastoreando na igreja. Então, eu não estou falando desse exemplo. Estou falando de pessoas que não querem, de fato, exercer aquele dom. Mas você olha para eles e fala, cara, tem voz de pastor, tem jeito de pastor, tem sabedoria de pastor, tem paciência de pastor, mas ele não quer. E outros estão desenvolvendo esses dons, estão caminhando, estão crescendo. À medida que ele vai caminhando, ele vai crescendo nesse dom, e quanto mais ele cresce, melhor pastor ele se torna, né? Isso é maravilhoso. Tá? Esses são os dons ministeriais. E aonde estão esses dons? Esses dons estão em Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 13. Veja. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida repartida por Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, tomou cativo o cativeiro e deu dons, ou seja, presentes, dádivas aos homens. E que ele subiu, o que é, senão que também desceu primeiro às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus para encher ou preencher tudo. E ele mesmo nomeou alguns. Veja, eu acho muito difícil ter uma tradução que corte essa palavra. Só se for uma tradução muito, muito, muito atualizada, aquelas coisas que falam, em vez de irmão, chama mano, sabe? Essas traduções bíblicas. Mas eu nunca vi uma tradução bíblica que corte aqui, ó, que coma essa palavra. Todas as traduções que eu já tive acesso na minha vida têm essa palavra alguns. Paulo foi
muito inspirado por Deus e feliz em escrever e deixar essa palavra. Nomeou alguns. Por quê? Porque nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são evangelistas, nem todos são pastores e nem todos são mestres, né? Esqueci aqui de marcar a palavra mestres aqui, ó. Mas aqui está apresentado para nós os 5 dons ministeriais. Ele diz, Jesus foi o mesmo que subiu e ele mesmo nomeou. Veja, quem nomeou, quem escolheu, quem delimitou, quem fez tudo foi Jesus. Ele que nomeou alguns. Ele que chamou, né? Tem algumas traduções que essa palavra nomeou aqui, tá chamou. Foi ele que chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns são apóstolos, mas nem todos são apóstolos. Alguns são profetas, nem todos são profetas. Outros são evangelistas e nem todos são evangelistas. Alguns são pastores e nem todos são pastores. Alguns são mestres e nem todos são mestres. Então veja, Jesus pode dar ou nomear profeta e evangelista para alguém? Pode. Jesus pode nomear pastor e mestre para alguém? Alguém ter 2 dons? Pode. Jesus pode nomear 5 para um. Eu conheço uma pessoa que ele é apóstolo, ele é profeta, ele é evangelista, ele é pastor, ele é mestre. Pode. Aqui a Bíblia não diz que não pode, né? Só que a Bíblia está dizendo que alguns, não são todos, tá? Isso é muito importante. E aí eu vejo muitos evangelistas sentados no banco das cadeiras da igreja todo domingo. Domingo pós domingo, o evangelista está lá. Domingo pós domingo, o evangelista está lá. E eu fico pensando assim, poxa, mas ele tem um chamado, ele foi consagrado, ele tem uma posição de evangelista, mas não evangeliza ninguém. Não sai para evangelizar, não tem trabalhos evangelísticos, não se move de forma evangelística. Então, de fato, essa pessoa só recebeu um cartãozinho e ele só recebeu uma consagração por mão de homens. Mas, de fato, em Cristo, Jesus nunca o escolheu como evangelista. E isso acontece. E não é pouco, né? É muito. Veja, agora, essas pessoas, esses 5, foram escolhidos para quê? Veja, qual é a finalidade? A fim de aperfeiçoar. Esse é o propósito, tá? Esse é o propósito pelo qual essas 5 pessoas foram chamadas. Existem esses 5 ministérios. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Ele foi escolhido, ele foi nomeado com o propósito de aperfeiçoar os santos. Veja, essas pessoas trabalham para as pessoas que estão, para aperfeiçoar os santos da igreja, para estar ali na obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, a palavra edificação está conectada com crescimento, para que o corpo de Cristo cresça, para que a igreja cresça. Então, o evangelista tem que evangelizar para que tenha mais números de pessoas na igreja. O profeta tem que profetizar para as pessoas, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus. O apóstolo tem que exercer o seu ministério de apostolado para que a igreja cresça. O pastor tem que pastorear bem, cuidar bem dos irmãos, para que a igreja cresça também, para que os irmãos possam crescer. O mestre tem que ensinar, passar conhecimento, para que haja crescimento espiritual e as pessoas consigam se desenvolver, tá? Esse é o propósito para o qual essas pessoas foram chamadas. E existe objetivos também, versículo 13, até que todos cheguemos, esse é o nosso objetivo, esse é um dos nossos objetivos aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram chamados, foram nomeados para fazer com que todos cheguem nesse objetivo. E qual é esse objetivo? Chegar à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a homem perfeito, tem umas traduções que diz varão perfeito. E o que significa dizer varão perfeito? É chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. É por isso que nas nossas igrejas nós temos aquele quadro com a estatura de Jesus exposta e ali tem um mapa de crescimento espiritual. Isso eu dei lá nas primeiras aulas desse discipulando das segundas, né?
que nós temos que crescer à medida da estatura, nós vamos crescendo à medida do tamanho de Jesus, homem, veja, o homem perfeito. Nós vamos chegando à perfeição, nós vamos alcançando a estatura espiritual e nós vamos alcançando a perfeição de Jesus, né? É por isso que nós seguimos a ele. O próprio apóstolo Paulo que diz isso aqui. E esse é o objetivo que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres precisam trabalhar e alcançar e trabalhar arduamente para que todos nós cheguemos nesse objetivo. Se alguém falhar nesse processo, nem todos chegarão. Se o apóstolo deixar de fazer o serviço apostólico, nós não vamos chegar. Se o profeta deixar, nós não vamos chegar. Se o evangelista deixar algo a desejar, nós não iremos chegar. Os pastores e os mestres da mesma forma, porque precisa ser um trabalho em conjunto. Por isso são chamados de dons ministeriais. Veja, o propósito é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. São dons ministeriais. E a Bíblia revela esses 5 dons. Algumas definições, mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. De novo a palavra charis, né? Ou charisma, ou carisma. Graça agradável de uma forma ou ação, a influência divina sobre o coração e o reflexo na vida, inclusive gratidão. A palavra medida significa metron, no grego. Uma medida literal ou figurada, uma porção limitada. Veja, a graça foi nos dada segundo a medida do dom de Cristo, uma porção limitada foi nos dada. Não foi uma porção plena, foi uma porção limitada. E a palavra dom que aparece aí é a palavra doreia, que tem a mesma raiz, tá? Naquilo que nós já estudamos sobre dons, sobre presentes e tudo mais, tá? Veja, significa, a palavra doreia significa presente, um sacrifício ou uma oferta. Ele mediu a medida perfeita para cada um de nós, do dom celestial que ele queria nos conceder. Isso é a medida do dom, né? Segundo a medida do dom de Cristo. E o propósito de nos transmitir seus dons é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ou o crescimento, né? Edificação, nós temos aí os edifícios, né? Eles são grandes, eles vão crescendo. Então, a edificação, nós vamos edificando, né? Nós vamos fazendo com que esse corpo de Cristo cresça, tá? Bom, a palavra aperfeiçoar aqui, ó, deste texto, quando diz aqui, ó, a fim de aperfeiçoar, esta palavra significa, ou esta palavra em grego é catartismos, tá? Catartismos ou catartismos. E esta palavra, catartismos, se você olhar ela no dicionário Strong, essa palavra significa mobiliário completo. Aqui é a palavra ó, tá? Estou errado aqui, mas depois eu conserto para os irmãos. Esta palavra significa mobiliário completo, conforme o dicionário Thayer, tá? Já falei sobre esse dicionário aqui em outros momentos também. Então, veja, aperfeiçoar significa mobiliário completo. Quando nós olhamos para a estatura de Cristo, que é a imagem que eu falei que nós temos nas nossas igrejas, aqui é a estatura do Cristo, o homem, tá? Não tem nada a ver com idolatria, esse aqui, pessoal, tá? Para quem está vendo a primeira vez. Aqui as mãos de Jesus não tá furada, não tem sangue nos pés dele, o sangue dele tá livre, tá vendo? É só uma estatura de varão perfeito, ou seja, quando Jesus é uma imagem que nos faz aprender, né, sobre quando Jesus atingiu o seu tamanho, a sua plenitude perfeita enquanto homem, né? Porque o texto aqui, ó, Paulo diz que nós temos que alcançar a unidade da fé do Filho de Deus a um varão perfeito. Então, aqui nós temos a imagem do varão perfeito, né? O tamanho de Jesus na sua plenitude de homem. E, anexo a isso, nós temos a plenitude dos móveis do tabernáculo, né? E veja que a palavra aperfeiçoar significa mobiliário completo. Olha que interessante. Então, mobiliário completo, a perfeição está aqui, ó. Nós já estudamos muito sobre isso aqui, e ainda vamos estudar, né? Chegar aqui na altura da arca, ou seja, na altura da cabeça de Cristo, significa chegar à perfeição, chegar ao nível perfeito, daquilo que Paulo diz aos Filipenses. Olha, caros irmãos, não pense que eu ainda tenho alcançado o quê? A perfeição. Lá ele diz lá, a perfeição, mas eu sigo
eu sigo em frente, né? Deixando para trás as coisas, deixando para trás as coisas que ficam. Poxa, deixa eu ver esse texto aqui, peraí. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 3. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando as que estão adiante de mim, né? Ou seja, ele está dizendo, eu estou crescendo, eu estou completando o meu mobiliário, porque a palavra aperfeiçoar, eu vou me aperfeiçoando até chegar a estatura de varão perfeito, até em cima aqui, na plenitude disso, né? Eu vou me aperfeiçoando, eu vou completando o mobiliário. Cada móvel, é claro que eu estou falando uma linguagem espiritual, tá? Isso aqui, nós não temos esses móveis aqui, isso ficou lá no judaísmo, não é isso. Mas espiritualmente, cada móvel aqui do tabernáculo representa para nós uma experiência espiritual com Jesus, né? Então, veja, nós vamos completando as experiências dos nossos mobiliários e nós vamos nos tornando perfeitos. É isso que o texto aqui está dizendo quando diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, tá? A fim de aperfeiçoar. É essa palavra grega aqui utilizada. Catartismos, e essa palavra significa mobiliário completo. Ou seja, quando eu chego à perfeição, significa que eu cheguei à plenitude dos móveis, né? E isso está conectado, logicamente, com os móveis do tabernáculo, tá? Bom, catalogando, né, listando aqui os dons ministeriais, conforme nós fizemos nos outros, também vou fazer aqui agora. Efésios 4:11, ele diz: e ele mesmo nomeou alguns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os 5 dons ministeriais que ele mesmo, Jesus mesmo, nomeou ou deu ou entregou para alguns, e aqui não diz alguns homens, então ele entregou para algumas mulheres também, tá? E aqui nós temos, e aqui nós fechamos, aquelas 3 caixinhas, né, que eu mostrei lá no início, a classificação dos dons, os operacionais de 1 Coríntios, os motivacionais de Romanos e os ministeriais de Efésios. Bem? Conclusão, o Senhor que nos capacita e nos presenteia com os dons, sejam eles os operacionais, os motivacionais e os ministeriais. Procuremos buscar a Deus e todos os dons que possam estar disponíveis para nós, pois esses dons nos ajudarão em nossa jornada com Cristo. Amém? Bom, espero que eu tenha ajudado, espero que você possa ter aberto a sua mente em relação a essa questão dos dons. E na próxima semana nós vamos estudar sobre os dons operacionais, né? Esses são os que, às vezes, a gente mais tem acesso, né? As línguas estranhas, profecia, palavra de sabedoria nem tanto, palavra de ciência às vezes, discernimento de espírito é mais escasso, milagres, esses são mais vistos. Né? Os motivacionais, depois que catalogou ali, pode ser que você tenha olhado e falado, poxa, beleza, consegui entender, consigo ver isso, né, na minha vida ou na vida de alguém. E os ministeriais também, eles são mais, assim, manifestados à nossa visão. Então, na semana que vem, dons operacionais, na outra semana, dons motivacionais, e na última semana ali, deixa eu ver qual é o dia aqui no calendário, por favor, um minuto. Dia 1º, operacionais, dia 8, motivacionais, dia 15 de dezembro, a gente encerra essa série falando sobre os dons ministeriais. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por este momento, por essa oportunidade, e eu espero encontrá-los na próxima segunda-feira para nós aprendermos e falarmos sobre dons operacionais. Jesus, nós chamamos, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Senhor, obrigado pelos presentes que o Senhor tem nos dado, Senhor. Jesus, derrama sobre nós esses dons, ó Pai. Senhor, nós sabemos que os dons operacionais, eles vêm e vão. Nós aprenderemos muito mais sobre isso na semana que vem. Mas, Senhor, o Senhor dá a qualquer tempo, da forma que o Senhor quer, a quem o Senhor quer.
Em nome de Jesus, nós oramos para que os irmãos que estejam nos ouvindo agora e aqueles que irão nos ouvir e aprender conosco no futuro, que seja derramado sobre eles, Senhor Deus, e sobre a vida deles, esses presentes, esses dons operacionais, Senhor. Que o Senhor possa operar através dessas pessoas nas suas igrejas, nas igrejas deste tempo, Senhor, e que esses dons sejam dons visíveis, sejam dons audíveis, Senhor, sejam dons, Senhor Deus, para operacionalizar a sua igreja, que sejam dons, Senhor Deus, para que esteja na operação do culto da igreja, Senhor. Pai, os dons motivacionais, que eles estejam nas nossas vidas, Senhor Deus, que pessoas, Senhor Deus, sejam motivadas, que pessoas, Senhor Deus, estejam motivadas e se movam em prol do benefício de alguém através dos dons motivacionais. E os ministeriais, Senhor, que o Senhor possa capacitar aqueles que têm esses dons, que o Senhor possa usar essas pessoas para que eles possam fazer com que o corpo de Cristo se aperfeiçoe, que os santos sejam aperfeiçoados e que nós cheguemos à estatura da medida de varão perfeito, porque esse é o objetivo, que essas pessoas foram chamadas e escolhidas por ti. Em nome de Jesus, assim, papai, nós oramos e agradecemos ao Senhor e encerramos essa noite de estudo. Em nome de Jesus. Amém.